João capítulo 11. Vamos ler. A palavra diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era mesmo que derramará bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugará os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim você quer voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bem. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria, para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu sei, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a, levantaram-se e foram às pressas e saíram e seguiram-lhe, pensando que se dirigia ao sepulcro para lhe chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Maria, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhes respondeu: não te disse que se creres a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou,
porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, e que assim falei para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés atados e as mãos atadas com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai e deixa-o ir. E muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Amém? Irmãos, essa palavra aqui é maravilhosa. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, estava com uma doença muito grave. E em meio ao desespero e aflição, eles enviaram um mensageiro para avisar Jesus. E esse mensageiro, chegando até Jesus, falou: Jesus, aquele a quem tu amas, o seu amigo se encontra doente. E a palavra fala que Jesus, ao ouvir isso, ele ficou ainda por 2 dias naquela cidade, e havia uma distância, havia uma caminhada. Era uma distância que levaria mais 2 dias. No versículo 3 fala assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Esse mensageiro foi até Jesus e falou: Senhor, Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente. E Jesus virou-se e disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E quando eu vejo aqui, eu vejo que em tudo existe um propósito, que nada fugiu do controle. E a palavra diz assim, que aquele a quem o Senhor amava estava morto, estava doente, chegou a óbito. E o Senhor ali respondendo fala: viu, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Naquele momento, Jesus, ao ser avisado, Lázaro já se encontrava morto. Havia um desespero por parte. E ali o Senhor, Jesus dizendo: viu, é para a glória do Senhor, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Havia um propósito através da morte de Lázaro. E um detalhe importante: o fato de Lázaro, o fato daquela família, porque Jesus ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Então a família, Jesus amava a todos. O fato daquela família ser amada por Jesus não os blindou do dia mau, não os blindou do luto, da adversidade, da angústia, do choro, das dificuldades. Irmãos, as crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus Cristo, ele adoeceu. As crises, assim como aconteceu na vida de Lázaro, pode acontecer na nossa vida. Olha que interessante, o capítulo 11 fala que Lázaro ficou doente e o seu quadro clínico evoluiu para óbito. E as lutas na nossa, muitas das vezes é da mesma maneira. As crises, elas são inevitáveis e elas evoluem a ponto de aumentar. E aqui nós vemos que Lázaro ele piorou e chegou ao óbito, chegou a morrer. Na nossa vida é da mesma forma. Existem batalhas que elas evoluem. Nós oramos, nós buscamos, e quando nós percebemos, só aumenta, só piora. Nós oramos e nada acontece, pedimos alívio, mas a dor aumenta. Dificuldades produzem em nós angústia, desespero. Assim estava Maria e Marta naquele momento, e com isso elas fazem um pedido urgente. Elas mandam um mensageiro, enviam um mensageiro até Jesus desesperado. E Jesus, ao ouvir esse mensageiro, fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É através desta doença, dessa morte, o Filho de Deus vai ser glorificado. Ele estava falando dele mesmo. Jesus, ao receber aquela notícia, ele sabia que Lázaro estava morto. Jesus estava dizendo aqui que a morte de Lázaro não seria uma vitória da morte, ou seja, um triunfo da morte, mas essa doença seria para que fosse manifestado o poder, a glória de Deus, para que ele, o Filho de Deus, fosse glorificado por meio dela. Irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão se dobrando perante a presença de Jesus Cristo?
Quantas pessoas estão buscando ao Senhor nos seus lares? Quantas pessoas estão saindo da zona de conforto, com o coração angustiado, clamando para que Deus atue com misericórdia sobre a sua família, sobre o seu emprego? Irmãos, tudo tem um propósito e o Senhor tem tirado muitas pessoas da zona de conforto, com sinais mostrando que caminhando para um fim. E no versículo 5 fala assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Irmãos, como conciliar o amor de Cristo com o nosso sofrimento? Essa família, ela era amada por Jesus Cristo, mas mesmo assim Lázaro ficou doente. Se Jesus amava Lázaro, por que Lázaro ficou doente? Por que Jesus permitiu com que a sua família sofresse? É um questionamento que hoje muitos têm vivido. Talvez seja esse seu questionamento. Ó Deus, o Senhor fala que me ama porque tenho passado por isso, por aquilo. Eu tenho buscado a santidade, eu tenho procurado fazer os meus devocionais, tenho buscado a oração, tenho lutado contra a minha carne, tenho buscado o Senhor, mas as coisas têm acontecido na minha vida que eu não tenho compreendido, as coisas só pioram. Irmãos, um dos pontos que eu vejo aqui, irmãos, que Maria e Marta, em meio a uma situação adversa, elas fizeram a coisa certa. Elas foram até Jesus. Quando o seu irmão adoeceu, e nisso essa doença estava evoluindo para o óbito, elas mandaram um mensageiro até Jesus. Elas fizeram a coisa certa. Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um caos, eu aconselho a vocês, aqueles que estão nos assistindo, faça a coisa certa. Busque a Jesus Cristo. Se você tem sofrido com angústia, com tristeza, busque a Jesus Cristo. Faça a coisa certa através da palavra, através da oração. Jesus nos ama. Sim, talvez você esteja se perguntando: se Jesus nos ama, por que Ele tem permitido em minha vida o desemprego, a mágoa, a tragédia, a doença? Por que Ele tem permitido essas lutas na minha família? Meu querido e minha querida, faça como Marta e como Maria, faça a coisa certa. Busque a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus sempre amou o seu Filho Jesus. O Pai amava o Filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz no meu lugar e no seu lugar. Pessoas que não mereciam, mas Jesus se entregou na cruz. O Pai amava o Filho e permitiu que o Filho bebesse o cálice do sofrimento. Daí no versículo 6 fala assim que, ao saber que ele estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, Jesus recebe o mensageiro. Acredito que ele estava desesperado. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus, ele sabia da urgência do pedido. Esse mensageiro foi pessoalmente até ele. Irmãos, e o ponto é como nós podemos conciliar a nossa necessidade com a demora. Porque nós queremos as coisas para já. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Jesus Cristo. Aqui era no tempo de Jesus Cristo. Imagine o que passou pela cabeça de Marta. Imagine o que passou pela cabeça de Maria. Jesus é aquele que declarou amor à nossa família e eu mando um mensageiro. E ele continua lá, lidando com seus ensinos. Será que de fato Jesus nos ama? Irmãos, a distância de Betânia e lá onde Jesus estava era mais de 32 quilômetros. Levava um dia até mais de viagem, dependendo da locomoção, dependendo do momento. E imagine comigo, o mensageiro levou um dia para ir, um dia disso para mais. E Jesus para ir mais um dia e pouco, então foram 2 dias.
E Jesus, e no versículo 13, Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de sono. Jesus estava dizendo assim aos discípulos que ali estavam: eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos não compreenderam. Jesus estava se referindo à morte de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Daí, quando Jesus percebeu que eles não estavam entendendo, no versículo 14 ele fala de maneira clara: Lázaro morreu. Daí, no versículo 15 ele fala algo interessante. Ele fala assim: por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá para que creias. Mas vamos até lá. Havia um propósito. Olha que interessante. Jesus ele se vira aos discípulos e fala assim: é por causa de vocês que eu estou alegre por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas nós vamos até lá. Entre os discípulos estava Tomé. E Tomé fala assim: nós vamos lá para morrer. Por quê? A fúria dos fariseus estava assim muito alta relacionado a Jesus Cristo. Eles estavam muito irados, bravos, e Judas falou: viu, se a gente voltar lá, a gente vai morrer. Mas havia um propósito, e Cristo estava mostrando aos seus discípulos que ele estava sobre o domínio de todas as coisas. Através dessa situação, Cristo ele estava trabalhando no coração de Maria, no coração de Marta, no coração dos seus discípulos, a se aprofundar na fé nele. E vamos para o versículo 17. Vamos dar uma puladinha aqui para dar uma resumida. No versículo 17, Jesus, chegando até o lugar, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E a palavra fala que Marta foi até Jesus e falou assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, acredito que nessa declaração, Marta ela estava entre a fé e a decepção. Marta fala com o coração através dos seus lábios: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela lamenta a demora, mas ela crê. Porque logo em seguida ela fala no versículo 22, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Ou seja, ela está querendo dizer assim: o Senhor demorou, mas eu creio que o Senhor pode reverter toda essa situação. E Jesus se vira para ela e fala assim: teu irmão ressuscitará. E ela também não compreende. Daí no versículo 27, versículo 26, ela fala assim, versículo 24, ela fala assim: disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Daí no versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? E Marta responde: sim, eu creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Irmãos, que confissão linda de Marta. Ela confirma sua fé inabalável em Jesus Cristo, confessando. E logo em seguida, Jesus indo, nós vemos no versículo 32 que Maria, sua irmã, correndo até Jesus, ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar também. E fala a mesma coisa de Marta: Senhor, se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vendo toda aquela cena, vendo Maria, Marta chorando, vendo os judeus chorando, aqueles que acompanhavam, a palavra fala que Cristo se comoveu de maneira profunda e Cristo chorou ao ver toda aquela cena, ao ver aquela situação, ao ver aquele sofrimento. Irmãos, quando olha essa passagem, vendo isso,
do versículo 33 ao 35, quando Cristo chora, quando ele se comove, nós vemos que Jesus, ao ver o sofrimento, ele chora. Suas lágrimas aqui revelam a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor. Naquele contexto, a mentalidade dos gregos era uma característica fundamental de que Deus era alguém distante, que não se importava, mas nós vemos aqui que Deus, Jesus Cristo ali, ele se comove. Jesus Cristo ali, ele chora, irmãos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por tribulação. O Deus que nós servimos não é um Deus que está pendurado em uma cruz, ou seja, um Deus distante, mas ele está ao nosso lado, ele se comove com o nosso sofrimento, ele é um Deus presente, ele não é um Deus tirano, ele é um Deus Emanuel, um Deus conosco, ele se identifica com a nossa dor, ele chora quando nós sofremos, ele sabe a dor de quem não tem um teto onde morar. Porque Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe a dor da solidão. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis, Jesus estava só. Jesus sabe a dor da negação. Sabe por quê? Porque Pedro negou ele. Jesus sabe a dor da humilhação, da violência, porque ele foi humilhado, ele foi espancado. Naquela cruz ele foi zombado, ele foi humilhado. Jesus sabe a nossa dor. Ele conhece, ele esteve aqui em carne, 100% homem, mas 100% Deus. Os gregos acreditavam em um Deus solitário, que não tinha nenhuma emoção, mas aqui Jesus ele se revela como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso, como um Deus próximo. E os judeus, olhando aquilo, ficam impressionados e falam assim: puxa, você viu como ele amava Lázaro? E alguns incrédulos perguntam: será que ele que abriu os olhos do cego não poderia ter evitado também toda essa situação? E a palavra fala no versículo 38 que Jesus se comoveu profundamente novamente e foi até o sepulcro, foi até aquela gruta, até a entrada. E Jesus deu uma ordem e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmão do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, já faz 4 dias. Com outras palavras, Jesus, você está... Onde que tu estás com a cabeça? Já faz 4 dias que ele está lá, já cheira mal. Mas Jesus dá uma ordem expressa: tirai a pedra. Jesus poderia muito bem falar com a sua voz, dar uma ordem àquela rocha, e aquela rocha ela rolaria. Mas tirar a rocha, e presta bem atenção, antes de fazer o milagre, é algo que o homem pode fazer. O milagre de Jesus não ausentou os discípulos da sua responsabilidade. Jesus ele poderia muito bem falar assim: rocha, rola. Não, Jesus fala assim: discípulos, vai lá e tire essa pedra. Existem coisas que precisam ser removidas da nossa vida para que ocorra um milagre. E essas coisas é a nossa responsabilidade. Quando Marta fala assim: já cheira mal, com outras palavras, não tem o que fazer. Já faz 4 dias. Está em decomposição esse corpo, é um cadáver, está fedendo. Em outras palavras, para que mexer naquilo que está fedendo? Remover a pedra significa enfrentar uma situação que nós não queremos mexer. É tocar em uma situação que trará mais dor, abrirá uma porta para cheirar mal. Sabe aquela coisa que você fala assim: puxa, eu vou mexer, vai feder? É isso. E nós temos medo de mexer porque isso vai nos provocar a dor. Você já parou para analisar? Porque muitas das vezes nós paramos de orar pelos nossos sonhos, porque o nosso sonho muitas das vezes se tornou um cadáver, já faz dias, já faz anos, e não quero mais mexer com isso, porque se eu mexer vai cheirar mal, isso
tem trazido uma tristeza no meu coração e tem desistido. Sabe aquela coisa que aos nossos olhos é impossível? Irmãos, mas para Deus nada é impossível. Tem coisa que nós não queremos mexer mais, porque aos nossos olhos é impossível, mas para Deus não é impossível. E o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, o remover a pedra é nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade nossa é orar. A responsabilidade nossa é não desistir e sim perseverar em oração. Muitas das vezes nós temos orado por uma situação que, quando nós lembramos daquela situação, traz aflição, traz angústia, traz tristeza. Não queremos mexer porque é como um cadáver em decomposição. Para que mexer? Puxa, por que eu vou continuar orando? Irmãos, persevere em oração. É responsabilidade nossa remover a pedra. É responsabilidade nossa perseverar em oração. Se é responsabilidade nossa, por que desistiu então? Por que parou? E Jesus, no versículo 40, ele diz assim: Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Daí no versículo 41, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviste. Irmãos, agradeça a Deus. Chegar pertinho de vocês, agradeça a Deus. Porque todo momento que vocês oram, todo momento que vocês se dobram perante a presença do Senhor, Ele está de ouvido inclinado à sua oração. O fato dele não fazer não quer dizer que ele não esteja de ouvido inclinado à sua oração. E nós vemos aqui Jesus agradecendo: Pai, graças eu te dou. Quando Jesus ele ora, é para que a multidão que estava em sua volta visse, aprendesse e cresce. Daí nós vemos o versículo 43, e tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus é poderosa. Esta voz tem soado em nossos corações, tem soado no nosso coração, tem nos fortalecido, porque foi essa voz que criou todas as coisas, foi essa voz que fez o morto voltar à vida. Havia uma crença entre os rabinos que um homem piedoso ele poderia orar e com a intervenção de Deus poderia levantar o morto da sepultura. E isso se fosse 3 dias. Na crença deles. Na teologia dos rabinos, passou de 4 dias somente o próprio Deus. Cristo havia ressuscitado a filha de Jairo. E muitos tentaram refutar aquele milagre. Cristo ressuscitou a filha de uma viúva na cidade de Naim. E muitos estudiosos tentaram refutar o milagre do Senhor. E quando aquele mensageiro chegou até Jesus, dizendo lá, morreu, levou um dia para chegar, ou até mais que um dia. E Jesus levou um dia e foram 4 dias. Porque havia um propósito. Havia um propósito. Jesus quebrou toda e qualquer dúvida, ressuscitando Lázaro que estava em decomposição, que estava fedendo. 4 dias foi o propósito, para que seu fim fosse a glorificação do Pai. Deus só vai fazer se for para a sua própria glória. E no versículo 44 fala assim: o que estava morto saiu, com os pés e com as mãos atadas com as faixas e o rosto envoltado num pano. E Jesus lhe disse: viu, tira essas faixas, desata, deixa ele ir. Irmãos, Lázaro agora está vivo. Seus pés, suas mãos e aquilo que envolvia seu corpo em faixas estava sendo tirado. Irmãos, eu finalizo dizendo para vocês nesse momento:
Quando Jesus fala assim, quando Lázaro sai, ele estava com os braços, com os pés, com o rosto enfaixado num pano. Isso era algo, daquele contexto, algo normal, diferente dos nossos dias. Lázaro estava vivo andando, seus pés havia uma dificuldade para andar. Irmãos, precisamos nos despir das vestes velhas, ou seja, da roupa velha desta vida, e se vestir das roupagens do novo homem. Precisamos ajudar uns aos outros, precisamos remover as faixas do passado. Somos uma comunidade, devemos amar uns aos outros. Irmãos, nessa noite o Senhor nos convida e nos ensina e nos exorta a remover tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada como cristão, as faixas no nosso corpo, no nosso rosto, que muitas das vezes tem nos cegado. E Jesus, ao dizer Lázaro sai para fora, nessa noite, Jesus fala no nosso coração: ei, sai para fora. Remove a pedra da incredulidade, remove a pedra da falta de esperança e de fé, aquilo que está envolto em sua vida, enfaixando os teus pés, dificultando a sua caminhada, os seus braços, dificultando o seu mover. Que nessa noite você possa desatar, que você possa orar por pessoas que se encontram enfaixadas, que se encontram mortas, que se encontram como cadáver fedendo, porque para Deus nada é impossível. Precisamos, primeiramente dizendo de nós precisamos nos despir, tirar essa roupa velha, jogar fora e vestir, se revestir das roupagens do novo homem a qual a palavra nos ensina. Precisamos sair para fora. Precisamos crer. Irmãos, que essa palavra tenha tocado o seu coração, que essa palavra tenha despertado você a fé. Irmãos, eu resumi, era bastante coisa para falar, mas eu creio que isso é suficiente ao seu coração e ao meu coração. Que Deus possa estar cuidando da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Não existe nada impossível ao Senhor. Jesus disse: remove a pedra. Qual é a pedra da sua vida? Qual é aquilo que você precisa estar removendo? Irmão, às vezes é o perdão, a falta de perdão, a falta de amor ao próximo, a falta da própria busca pelo Senhor. Mas é responsabilidade nossa nos posicionar a perdoar, a amar ao próximo, a orar, a meditar na palavra. Que essa palavra possa despertar o seu coração. Talvez você esteja como Lázaro, morto, sem vida. Os pecados que estão encobertos têm trazido um mau odor, está cheirando mal, a ponto das pessoas em sua volta estar sentindo, menos você. Mas nessa noite o Senhor desvenda os teus olhos, tira essa faixa, grita: sai para fora, te dá vida, porque a palavra do Senhor ela nos vivifica. E se o seu estado é como Lázaro, e digo isso espiritualmente, nessa noite o Senhor brada ao seu coração dizendo assim: Lázaro, sai para fora. Essa mesma voz que criou os céus e a terra diz nessa noite ao seu coração: tenha vida, há esperança, ainda que o tronco esteja cortado, há esperança. Eu glorifico a Deus por cada vida que nos acompanhou nesse momento, conectado aqui juntamente. Gostaria de estar orando pela sua vida, que possamos ter as faixas da atualidade, que são as crenças nas coisas desse mundo,
E somente pode fazer isso. Que essa palavra que foi pregada não foi uma palavra minha, mas foi a palavra do Senhor ao meu coração, feriu o meu coração de amor, de graça e misericórdia, que possa ter ferido o teu coração, que você possa crer no amanhã, e assim eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Estamos aqui de passagem. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Convido você a fechar seus olhos. Ai, que maravilha.